Sejam bem-vindos a essa nossa segunda oficina de bonecos de folclore. Na nossa primeira oficina, a gente cobriu uma parte mais técnica e teórica sobre o folclore brasileiro. A gente falou sobre os diferentes personagens que compõem o folclore, um pouco da história do folclore no Brasil e também a gente falou sobre a Hello Heroes e a nossa expertise na criação de bonecos, a nossa experiência na criação de espaços com, com, com diferentes materiais e também um pouco sobre o nosso trabalho na criação de figurinos e serviços que usualmente prestamos com os nossos personagens. A parte final do nosso programa ela compreendeu então um pouco mais sobre os diferentes e mais famosos personagens do folclore brasileiro e acabamos então escolhendo, né, entre os diferentes personagens que a gente falou, né, os mais comuns, o Boitatá que é a cobra de fogo. É um personagem que protege as florestas, né? Então, essa foi a escolha que a gente fez por diferentes motivos, porque achamos que era divertido, porque achamos que para construir um boneco de manipulação com mãos, ou seja, um fantoche, poderia ser uma forma interessante, muito mais do que provavelmente aqueles que têm mais formas humanas, tipo, né? Não quer dizer que não é também interessante, mas acho que esse personagem também não era dos mais comuns, como a Cuca, né? Que todo mundo já conhece. E acredito que poderia ser uma forma simples, né? E de fácil replicação pelas pessoas que estejam assistindo a oficina. Então, para isso, então, o primeiro passo para poder avançar nesse nosso projeto é procurar algumas imagens de referência. Eu achei algumas simpáticas. A gente está querendo fazer uma cobra que ela não seja tão boazinha, né? Que ela dê um pouco de respeito, que foi o que eu combinei com a Verônica. Que seja uma cobra nem muito engraçada, nem muito assustadora, né? No meio. E então eu comecei a procurar algumas referências, fotos e designs, né? Ilustrações. E achei que era bem legal assim, uma cobra um pouco diferente com um queijo um pouco maiorzinho, assim, que não seja tão plano na parte baixa, que ela seja mais, que ela tenha um pouquinho mais de papada, mais gordinha na parte de baixo, inclusive fazendo essa parte de baixo um pouco maior, do que fazer a cobra típica, né? Eu vou fazer uma forma original. Então, eu estou pensando que eu vou escolher, através dessas referências que vocês estão vendo aqui, uma cobra um pouco mais caricata, que não responde a proporções hiperrealistas de uma cobra real, né? A gente não está tentando de jeito nenhum nessa oficina criar uma cobra que pareça real, com brilho, com escamas e tal. A gente está criando uma cobra que ela seja evidentemente um boneco, né? Até porque as técnicas para hiperrealismo, né, elas precisam de várias e várias semanas de trabalho, né, para a gente criar e pintar cada escama e tal, conseguir os brilhos e tal. E a gente pretende fazer uma coisa mais simples, que seja fácil de replicação em casa, como a gente já falou na nossa oficina anterior. A ideia não é que nós vamos apresentar utilização de materiais industriais que a gente às vezes utiliza aqui para uso profissional, porque eles são às vezes difíceis de achar, difíceis de manipular, eles se ensujam, alguns deles representam perigos para a saúde, né? A respiração de alguns materiais precisa máscaras e uma quantidade de coisas que a maioria das pessoas não possuem em casa, então requerem mais cuidados e despesas. Então a gente vai trabalhar com materiais mais comuns, mas que também permitem um acabamento, né? Satisfatório, né? Algo que fique realmente, né, afinal é profissional, mas ele não precisa ser hiperrealista. Então, falado isso, então a gente já vai passar para a nossa parte da construção do gabarito. Beleza, então nós vamos começar aqui a criar os patrões que vão permitir fazer a estrutura do nosso boneco. Antes de começar,
a gente precisa definir quais são as partes do boneco para ir criando essas estruturas. Mas isso aqui é um pouco... vai ter que ver também, dependendo do boneco que a pessoa vai fazer, logicamente, as peças que vão criar a estrutura do boneco, né? O que seria a cabeça, o queixo, né? E as outras partes do corpo. Então a gente vai desenhar aqui no papel, que seria nosso padrão, né? Um gabarito. E nesse gabarito, então a gente vai passar depois para o material, onde a gente vai começar a criar as formas. Então essa parte não precisa ser exata nesse momento, né? Para alguns projetos precisa ser exatos porque você precisa criar, às vezes, a dimensão do corpo humano da pessoa que vai vestir, no caso se é um boneco para vestir. Mas como nós vamos criar um boneco que é manipulado pelas mãos, no caso um fantoche, então ele apenas precisa ter dimensões para que uma mão, né, estándar, padrão, consiga manipular o boneco. Então é muito mais simples. Mesmo assim, quando a gente está criando um boneco, a menos que seja um cosplay, né, feito à medida de um ator, a gente cria dimensões estándares ou que não deformem a figura, né, natural do boneco que a gente está recriando. Por exemplo, a gente não consegue fazer um boneco que seja um ratinho de 2 metros de alto, porque aí então ele perderia, né, a parte do biotipo do personagem. Então, às vezes a gente é obrigado então, a utilizar um ator mais baixo. Como no nosso caso a gente vai criar apenas um fantoche, então é mais fácil porque, né, as mãos são bem mais estándar, né, mas que seja uma pessoa muito, muito grande que tem as mãos maiores, né. Mas o padrão das pessoas tem as mãos mais ou menos do mesmo tamanho. E a gente vai fazer então as peças que vão conformar esse boneco, né. Então, lógico, se a gente vai criar, vamos supor, o queijo do personagem, né? A gente tem então uma forma que assemelha, né, a parte baixa, né, do nosso queijo, né? Esse seria aqui o queijo do personagem. E a gente pode recriar também uma forma que faça parte da cima da cabeça, né? Ela poderia ter uma forma similar ou um pouco maior, se a gente quer que a parte da cima ela seja maior, né? E faça uma cobertura na parte do queijo do boneco. Então, como eu falei, esse aqui não precisa ser exato, porque depois a gente consegue também, né, recriar com outros materiais, né, formas, curvas, né, e que deem essa sensação mais orgânica, né. Essa aqui é apenas um padrão muito simples. Então essa poderia ser a parte de baixo, aqui é a parte de cima, e a gente já vai criando as formas do nosso personagem. Então, tipo, temos a parte inferior do boneco, a parte superior do boneco, né, que seria a mandíbula, né, ó, que cria essa abertura. E tem então as outras formas que fariam o que seria o esqueleto interno do nosso boneco, né, o que criaria, né, essa união entre essas duas peças. A gente teria também uma peça de separação aqui, que poderia criar da mesma dimensão do que seria a parte da cabeça, né, que cria aqui os ossos do nosso jacaré. E a gente também teria uma forma que criaria também um esqueleto interno do crânio, né, da criatura, né? Então, tipo, basicamente com estas peças aqui a gente já pode começar a criar o esqueleto, né? Depois a gente vai agregar bochechas e outros elementos que são adicionais para suavizar nossas formas. Então é isso aqui, basicamente com essa forma, que como vocês veem, eu não estou fazendo uma coisa exata, né? A gente está fazendo algo mais ou menos assim, de cabeça, né? O que a gente acredita que pode ser que funcione para o nosso boneco. Então, tipo, o primeiro que faz é
é criar um gabarito do esqueleto, né? Criando parte superior, parte inferior e as partes internas do esqueleto. Vocês vão falar, mas eu não entendo nada disso, eu não tô conseguindo ver esse elemento em 3D. Então, no começo, algumas pessoas podem ter dificuldade em entender esse gabarito, mas ele realmente é bem simples. Vocês vão ver agora na sequência como a gente consegue passar daqui para o nosso próximo passo da criação do boneco. Então, qual é o próximo passo que a gente tem que recriar aqui? A gente tem que cortar esses gabaritos, né? Poderíamos criar também algo mais simétrico, se a gente deseja isso. E depois a gente vai passar para o material do trabalho que a gente vai utilizar no nosso trabalho. O que é o indicado que a gente poderia utilizar? A gente tem um material aqui que se chama EBA, né? Que é uma borracha, né? Nesse caso, esse aqui tem 1 centímetro. E a gente consegue passar o nosso gabarito aqui, que é como se fosse um mapa, para o nosso material, né? Que ele pode ser espuma, pode ser madeira, dependendo do boneco que a gente vai fazer. Nesse caso, a gente vai utilizar esse material, que é um material muito nobre, muito bom de trabalhar. Ele consegue ser colado também com diferentes tipos de cola, tanto de contato como outras colas do mercado de tipo Super Bonder, né? E ele permite também ser manipulado com calor para ele ficar na forma desejada, né? Ele aguenta certas curvaturas, né? É muito utilizado também na área de criação de bolos cenográficos também. E a gente gosta muito de trabalhar com esse material porque ele é fácil de trabalhar, fácil de cortar, o preço dele é ótimo, a gente pode conseguir comprar ele por lâminas, por quilo, ou a bobina, né? No caso que a gente trabalha profissionalmente com grandes quantidades, né? Então, esse aqui seria o primeiro passo. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai passar ao nosso próximo passo, que é cortar o nosso gabarito, né? Essa tesoura que eu peguei aqui provavelmente não é a mais indicada para isso, mas ela está funcionando perfeito para esse material. Esse material aqui é um papel craft, né? Que ele vem por bobina também. É bastante em conta, mas vocês podem sim utilizar qualquer outra folha de papel. Pode ser papel, né, bond, né? Esse que utilizam para impressora, vocês conseguem emendar ela e também fazer um gabarito do tamanho desejado, né? Como eu falei, esse material aqui ele não precisa ser cortado simétrico, né? Porque algumas figuras elas podem ser mais orgânicas se a gente deixar essa forma mais imperfeita, vamos dizer, né? Um corte manual. Então ele não precisa ser simétrico. Porém, se a gente deseja simetria, então a gente consegue também fazer só a metade, né, dele e, né, cortar ele exatamente, né, na metade, né? Corta aqui, ele consiga ter a simetria. No nosso caso não é importante porque o nosso boneco pode ficar um pouco mais realista, né? Ele não responde a dimensões 100% exatas, né?
eu falei, isso aqui não precisa ser exato. Quando a gente passar para o nosso material final, a gente consegue, então, vamos criando as nossas peças, né? Então, vou retirar esse material aqui, para a gente, então, entender o nosso trabalho. Então, nós teríamos uma peça que seria a parte da mandíbula superior e a parte do queijo, né? Aqui seria o esqueleto do nosso boneco, que vai ir sendo construído com essas peças, né? Então o processo que agora a gente vai fazer é repassar isso para nosso material aqui, né? Nosso EVA, e a gente vai criar uma sequência de peças que vão permitir então criar o esqueleto do nosso boneco, né? Então a gente simplesmente precisa, né, pegar e criar todo o contorno das peças para depois entrar na próxima fase, que é a construção, né, da figura tridimensional do nosso boneco, entendendo que essas são as partes que vão criar cada uma das peças, né? Então eu vou agora acelerar o vídeo para a gente passar esse contorno e poder então entrar na nossa próxima parte do vídeo, que é a construção da cabeça do boneco e entender as partes do que se conhece como a ergonomia, né? Que é o entendimento da forma da nossa mão, para a gente conseguir ter conforto na hora da operação do fantoche. Então, tipo, a ciência que estuda, né, as formas humanas para a utilização de objetos e criar objetos mais confortáveis, né, é a ergonomia. Então, a gente vai aplicar a ergonomia para que o boneco seja confortável para as nossas mãos. Bom, assim que a gente terminou de passar o nosso gabarito feito com papel craft no nosso material EVA, a gente já tem a estrutura do queijo da parte superior e tem essas figuras aqui, essas formas, né, que eu tinha previamente feito com o papel para criar o esqueleto do fantoche. Então esse gabarito foi criado e a gente agora com o estilete vai cortar o contorno, né, dessas formas e provavelmente adicionar outras peças que vão permitir então a criação do nosso boneco. Então o próximo passo é cortar esse material aqui para ir armando nossos fantoches. Depois disso, a gente vai utilizar outros materiais para fazer o recobrimento da nossa peça e ir criando expressões faciais, bochechas, sobrancelhas, a parte dos lábios, do lábio inferior, lábio superior, para ir criando então com outro material um pouco mais suave essas expressões faciais que são os que vão dar vida no nosso boneco. Que materiais nós podemos utilizar então para essa parte? A gente então tem espuma, né, de poliuretano, né, que ela vem em diferentes densidades e grossuras. Se é muito grossa, a gente pode cortar ela ou pode comprar também, dependendo do trabalho, a gramagem, ou seja, a grossura do material, né, que a gente precisa. Se a gente só tem uma mais grossa, a gente também pode cortar ela para utilizar a metade, ou a gente pode comprar mais fina mesmo, né. Essa aqui tem uma densidade enorme, acho que essa aqui é uma D33, mas ela vem com diferentes densidades. Enquanto mais densa a espuma, né, essa aqui praticamente de colchão, é mais cara, né, porque ela tem uma concentração maior do polietileno. Mas para o nosso projeto aqui, a gente vai fazer uma espuma um pouco bem mais fina, né? Essa aqui é indicada quando a gente vai fazer a estrutura de um corpo. Vamos supor, a gente vai fazer o peitoral do Hulk. A gente consegue trabalhar com isso. Ou um boneco que ele precisa ser mais gordo, tipo inclusive para o Olaf é muito grossa essa aqui. Essa aqui é uma que a gente consegue também cortar e contornar para fazer figuras e formas que precisem dessa força, né? Dessa estrutura, um tentáculo, ou provavelmente até a mesma estrutura da cabeça de alguns bonecos. Mas essa aqui é realmente uma das mais grossas que existem no mercado, né? Ela tem
aproximadamente 5 centímetros. Mas é como eu falei, para o nosso projeto a gente só vai utilizar, esse é um exemplo do material, mas para o nosso projeto a gente vai usar uma espuma mais fina. E também tem um material que é de tapiceria, que é esse material aqui. Ele é uma espuma também, recoberta com tecido. Ela é utilizada para forrar os tetos dos veículos, assim, internamente, antes do carpete, que é o tecido que está por cima do teto do carro, leva isso grudado ao metal e acima dela, então bem a cobertura do tecido da cor do veículo, né? Mas ela é ótima porque como ela tem um tecido que amarra a espuma, então ela tem uma resistência bem maior, ou seja, ela não se rasga tão facilmente. Então ela é ótima para criar os contornos, né, esticar e criar o que seria os músculos do nosso boneco, né? Então eu tenho por aqui um pedacinho também, né, para ter uma ideia, né, nas lojas de tapeçaria, né, de móveis e veículos. Então a gente consegue esse material que é nobre e bem legal para trabalhar esse tipo de coisa, né? Beleza. Então a gente aqui tem várias opções agora para criar. A gente pode utilizar cola de contato ou a gente pode utilizar Super Bonder, que também funciona muito bem. Eu gosto dessa número 3 porque ela é mais espessa, né? Então a gente tem uma densidade e um controle maior do que a outra que é líquida, que ela não sai se não aperta, né? Então podemos utilizar essa aqui que ela seca instantaneamente, né? Então tipo, a gente vai colar aqui na nossa EVA, vai colar aqui também e conseguimos aplicar nossa peça, nossa primeira peça. E na sequência, parte superior, seguramos aqui, tipo, cola grudada. Então, a gente já tem uma estrutura aqui que funciona como a boca. Okay. Uma vez que a gente já tem criado isso, então a gente consegue replicar essa peça, né? A gente consegue replicar essa peça aqui para poder criar a cabeça . A gente vai recriar uma segunda peça para fazer a testa aqui. Então eu vou gravar isso aqui, mas a gente já vai obviar essa peça, né? Então a gente agora tem aqui, né? Aqui na parte da parte do fuso, a gente vai criar uma bola para criar a parte interna, né? A parte redonda aqui. Então
essa aqui a gente pode esculpir, a gente tem diferentes jeitos de cortar essa aqui. A gente consegue cortar ele, né, quanto com esse estilete aqui, né? É muito fácil de cortar, né? Ou a gente também pode talar ela com a tesoura, né? Para ir criando as estruturas. Então, como eu falei, a gente pode ir cortando com a tesoura, né? E ir criando a nossa peça, né? Tipo, para ir criando a forma. Criando uma forma mais arredondada, né? Tá dando aqui a nossa espuma, né? Então vai criando isso aqui e vai colando ela, a criação do nosso boneco para o próximo programa. Então, tipo, esse aqui é o esqueleto com o que a gente vai continuar então o processo. Agora eu vou acelerar e pela mágica a gente vai conseguir ter o nosso jacaré já formado. Depois a gente vai criar umas peças que vão contornar as bochechas do nosso personagem. Então ele vai conectar aqui com uma forma de C, né? Ele vai criar uma C aqui, uma C, para criar as bochechas do nosso personagem, né? Ele vai criar uma C completa aqui. Então, aos poucos a gente vai trabalhando isso e vai dando forma na cabeça. Como eu vinha falando, desse material para fazer a parte ergonômica do nosso boneco, né? Tipo, esse aqui vai ficar aqui, né? A gente colocar o dedo, outra que a gente vai colocar o dedo, a gente vai colocar uma aqui embaixo, a gente colocar o nosso dedão. Então, desse jeito, né? Claro, mais curto, né? A gente vai conseguir colocar aqui, 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 o controle do nosso boneco interior, para ele ter a mobilidade. Então, agora eu vou acelerar o processo. A gente vai cortar, vai colar e vai forrar o nosso boneco utilizando as colas, né? Bom, após de vários trabalhos, tipo, a gente conseguiu então talar aqui certinho, colar o nosso material. A gente fez alguns cortes, tá? Criou aquele C que eu estava falando, a gente criou um C, né? A partir da espuma, a gente criou um C, talou, né? E foi criando então essas estruturas, como eu falei, orgânicas aqui, né? Então foi criando também a parte do lábio, fez o nariz dele, né? As línguas, e tipo, a parte da papada também a gente foi criando com espuma e depois então forrou, apertou e foi colando até criar a forma. E internamente, como eu falei, a gente colocou espuma, colocou as coisas, as alças para colocar os dedos e, né, aqui então a gente já consegue ver como funciona o nosso fantoche, né? Aqui confortavelmente a gente tem então a primeira parte do nosso boneco funcionando para ele, né, falar ao público: oi, tudo bem? Então essa aqui é a primeira parte do nosso programa, nosso segundo oficina, onde a gente já criou o contorno, já colou, né, com o mesmo material, foi criando, né, talando e com espuma, né, dobrada. Em algumas partes o trabalho é mais fino, né, em outras partes o trabalho não precisa ser tão fino, porque essa estrutura também vai ser, né, necessariamente forrada, para criar então na nossa próxima oficina já a cabeça, né, para continuar com nossas oficinas de boneco. E a gente vai proceder então a forrar, criar a expressão dela, o contorno, né, das expressões faciais, e o processo de finalização do boneco para ele já
cobrar vida. Então essa aqui foi nossa segunda oficina de criação de bonecos do folclore brasileiro. E na nossa próxima oficina, então, a gente vai continuar com esse trabalho.